Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Romanos capítulo 3. O trecho se inicia do verso 1 ao verso 8, com Paulo respondendo possíveis objeções que ele mesmo antecipa, que provavelmente viriam dos judeus, mas também poderiam vir dos gentios. Após responder tais objeções, Paulo faz aquele arremate que eu mencionei no vídeo anterior, que vai do versículo 9 ao versículo 18, principalmente, em que Paulo coloca todo mundo sob o peso do pecado. Basicamente, o que Paulo está fazendo aqui nesse pequeno trecho é mostrar como a raça humana inteira está perdida. Veja, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está mostrando, a humanidade inteira está nesse estado. A isso nós damos o nome de doutrina da depravação total. A humanidade inteira nasce em pecado, sabemos disso bem, por exemplo, quando Davi ora no Salmo 51, com esse reconhecimento, eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Ou o contrário, né? Aí eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas a ideia bíblica, a verdade bíblica, passa por um entendimento correto disso. Ninguém é inocente. Ninguém é bonzinho. Ninguém é suficiente para garantir o próprio lugar no céu. A gente precisa enfatizar isso num mundo em que as pessoas insistem na tese de que tem muita gente pior que elas para que Deus as mande para o inferno. Tem gente que vai dizer isso. Fala, por que eu não vou para o céu? Se o fulano de tal é pior do que eu, então ele vai e eu não. O fato é que todos pecaram. Todos estão encerrados sob o pecado, todos estão aprisionados ao pecado, até que Cristo liberte, até que a confiança na plena verdade liberte, até que a fé em Cristo liberte. Todos estão presos ao pecado. A depravação total nos mostra, nos relembra que o pecado afetou todo o nosso ser. A ideia de depravação total diz respeito principalmente à maneira como o pecado nos afeta. O pecado nos afeta por completo. Nossas vontades, nossas emoções, nossos desejos, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, tudo é contaminado pelo pecado. Tudo tem ali a marquinha, a mancha do pecado. Ainda que o que façamos possa ser moralmente bom perante as pessoas, ainda que você faça uma ação de caridade, uma boa ação, sem Cristo Jesus, essa ação está manchada de pecado do mesmo jeito. Sem Cristo Jesus, essa caridade está suja e ela não é, portanto, aceitável diante de Deus. Paulo mostra nos versos 9 a 18 como a humanidade está inteira caída, como a humanidade está inteira no pecado. Como Paulo percebeu isso? Como Paulo chegou à conclusão que o mundo está em pecado? Pela lei. A lei é instrumento de Deus para revelar o pecado. A gente vai ver isso melhor quando estudarmos o bloco que vai do capítulo 6 ao 8, mas Paulo já antecipa aqui algumas coisas. É graças à lei que nós sabemos o que é errado. Graças à lei que nós sabemos o que é pecado. Se a lei diz não furtarás, então eu sei que furtar é errado. Eu sei que furtar é pecado, porque a lei me proibiu de fazê-lo. A lei nos ajuda, portanto, a entender a vontade de Deus. Nos ajuda e nos leva, nos conduz à vontade de Deus. A lei, entretanto, não é salvadora. A lei não é redentora. Mas a lei é instrumento de Deus para, sim, a nossa santificação. A lei é instrumento de Deus para o nosso progresso na fé, para o nosso aperfeiçoamento como povo de Deus, mas ela não é capaz de nos salvar. Por isso a ênfase que começa do versículo 21 e vai permear todo o capítulo 4, todo o capítulo 5, é que nós somos justificados, ou seja, declarados justos por Deus e perante Deus, pela fé e não pela lei.
A lei não tem esse poder, mas fé em Cristo Jesus é que nos habilita a sermos olhados por Deus com um olhar de tamanha misericórdia e graça, pelo qual Ele nos olha e, ao invés de nos exterminar, Ele enxerga a justiça perfeita de Cristo, que Ele colocou sobre nós no momento em que nós cremos no Senhor Jesus. Nós somos, portanto, justificados não pelo volume de boas obras que fazemos, não pela perfeição de algumas obras que realizamos. Somos justificados pela fé, pela confiança plena, pela crença absoluta em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aqui, portanto, Paulo começa a introduzir esse assunto, a justificação somente pela fé. E assim me permita, concluindo esse vídeo, apenas definir o que é essa justificação pela fé. Por quê? Paulo usará no capítulo 4 um exemplo bíblico para ilustrar o que é a justificação. Paulo usará o exemplo de Abraão e de Sara e Agar, a sua esposa e a sua concubina, no caso, serva de Sara, Agar. Paulo vai usar o exemplo dessa família a fim de ilustrar a justificação pela fé. Mas ainda é importante termos uma definição. O que é ser justificado pela fé? Lembre-se do seguinte: nós não somos bonzinhos, não somos naturalmente justos, ok? Entendamos isso. Nascemos em pecado. Portanto, para que tenhamos acesso à plena comunhão com Deus, que é plenamente justo, precisamos também de boa justiça em nós. Precisamos de uma justiça que não seja meramente boa, que seja perfeita. Justificação é o seguinte: é Deus pegando a justiça perfeita de Jesus Cristo e colocando sobre nós. É como se ele pegasse uma roupa de Jesus e nos vestisse com ela da cabeça aos pés. E quando ele olhasse para nós, ele não veria a nossa roupa suja de pecado, ele veria a roupa limpa, perfeita de Jesus. E nos declara justos pela fé em Cristo Jesus. E o nosso pecado? O nosso pecado foi arrancado, a nossa culpa pelo pecado foi arrancada de nós e colocada em Jesus. Então ele paga o preço que nós deveríamos pagar, conquista a virtude que nós precisaríamos conquistar, mas não tínhamos condição, tem plena justiça em si e deposita essa justiça sobre nós. Assim, quando Deus Pai nos vê a justiça perfeita de Jesus. E por isso ele pode dizer a cada um daqueles que creem: eis aí o meu filho amado. Essa é a justificação pela fé. Pastor, o que eu preciso fazer para ser justificado? Precisa crer. Precisa ter fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Mas não preciso fazer nenhuma boa obra. Eu não preciso me esforçar. Eu não preciso dar um sangue para conquistar isso. Não precisa. Não precisa, porque é pela fé. O que a gente faz agora de boas obras vem como resultado da justificação pela fé, não como causa dela. É fruto de sermos justificados, não o motivo pelo qual nós somos justificados. Assim, no vídeo seguinte, em Romanos 4, vamos entender como Paulo ilustra essa doutrina, e em Romanos 5 veremos alguns frutos, alguns resultados, alguns efeitos desta bendita doutrina.